Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse canal. Esse é um espaço de trocas, aprendizado, conhecimento. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a terapia do esquema, especialmente sobre o trabalho com modos. E para ilustrar, eu trouxe essa bonequinha, talvez muitas pessoas já conhecem, né? E eu quero dizer para vocês então que nós somos, né, essa bonequinha ela vai nos representar, ela vai representar quem somos, né? Então é como se nós fôssemos uma casa, um lar, né, um condomínio. E dentro da gente moram várias partezinhas, né? Existem vários moradores. Cada partezinha tem vida própria. Ou seja, tem pensamento próprio, comportamento próprio, sentimento próprio. Então vai sentir, vai pensar de uma maneira, vai sentir de uma maneira bem específica e vai ter determinados comportamentos diferentes de outras partes, de outros modos. Então esse aqui vai ser o modo adulto saudável, né? Digamos que ele tem que ser o síndico do condomínio, né? Ele que vai gerenciar toda essa galerinha que mora dentro da gente, né? A gente muitas vezes consegue identificar que tem, né, uma outra parte da gente que fala, né, pensa diferente. E a gente costuma dizer, nossa, parece que tem, né, duas partes, né, o anjinho, o diabinho, a gente vai usando termos assim para identificando essas vozes, né, essas falas, esses pensamentos, né. O pensamento, ele é muito rápido, ele é muito acelerado, né, ele é muito automático. É mais difícil de perceber ele, né, mas ele se materializa em sentimentos, né, o sentimento ele é mais denso, então fica mais fácil de perceber. Cada modo vai ter uma forma de pensar diferente. Talvez vocês num primeiro momento não consigam identificar, mas vocês podem identificar o sentimento, né? Então o sentimento ele vai ser também diferente em cada uma dessas partes. O adulto saudável, então, ele é essa parte mais fortalecida, né? Dentro de nós, se a gente for olhar para dentro, a gente vai ver que tem outras partezinhas. Então a gente tem talvez um modo mais crítico, né? Uma forma mais exigente, mais hiperdemandante ou mais punitiva que nos cobra, nos exige muito, né, da gente, ou até mesmo nos pune, falando coisas muito agressivas a nosso respeito, né? Falando coisas muito duras, muito cruéis muitas vezes, que faz com que a gente se sinta muito para baixo, ou paralisado, ou muito assustado, né? Então, essa é uma parte internalizada dentro de nós, que não é nossa, mas são repetições de coisas que a gente ouviu, né? E viu na nossa infância, na nossa adolescência, de pessoas que foram importantes, né? E aí a gente segue repetindo isso em forma de pensamento, e tem uma sensação que é nosso, mas na verdade não é nosso, né? A gente precisa avaliar esses pensamentos para ver se faz sentido pra gente ou não. Se fizer sentido é porque é nosso, mas muita coisa acaba não fazendo sentido quando a gente vai investigar esse pensamento, né, e avaliar. Então é muito importante ter essa consciência, né, e fazer esse automonitoramento, né, para poder estar avaliando se isso faz sentido ou não, e a partir disso também formando novas crenças. Quando esse modo vem, né, falando coisas pra gente a nosso respeito e também a respeito das outras pessoas, de como as pessoas vão, né, se comportar ou pensar da gente, a gente começa então a usar estratégias de adaptação, que foram estratégias que a gente aprendeu lá atrás, lá na nossa infância, né? Essas estratégias aqui a gente tem só um bonequinho, mas ele pode representar três formas de lidar, né? Diante de uma situação de adversidade, diante de um desafio, a gente costuma responder de três formas diferentes, que é lutar, fugir ou paralisar. Só existem essas três formas. Nenhuma delas está errado, né? Porque só existem essas três formas. O que a gente precisa avaliar é o contexto, a situação, a relação em que eu estou usando este modo de enfrentamento, né? Também a quantidade de gatilhos que disparam, né, para que eu possa estar usando, porque eu vou usar diante de uma situação de adversidade. Então, quando eu me sinto ameaçado, quando eu me sinto em perigo, eu vou me proteger usando essas estratégias de enfrentamento. Quanto maior é as estratégias de enfrentamento, e por isso que a gente vai falar sobre regulação emocional e vai aprender habilidades, estratégias para viver uma vida mais valiosa, a gente ampliando esse leque de habilidades, a gente consegue lidar de forma mais saudável com as situações.
Acontece que a gente aprendeu, né, lá atrás, um jeitinho de se adaptar ao ambiente, né? E o nosso cérebro entendeu que funcionou, deu certo. Então ele faz a economia cognitiva. O que isso quer dizer? Ele vai repetir aquilo que funcionou lá atrás. Só que na vida adolescente, na vida adulta, é outro contexto. O contexto mudou e a gente continua muitas vezes usando as mesmas estratégias. Então o que a gente precisa olhar é a quantidade de vezes que a gente usa, né? O tipo de situação que a gente está usando, o que vai ser adaptativo ou não, não é a estratégia em si, mas é a situação, o contexto em que eu estou usando essa estratégia e a quantidade de vezes que eu estou usando, né? Por exemplo, em diferentes situações, eu usar sempre a mesma estratégia. Toda vez que eu... Vou dar um exemplo. Toda vez que eu tiver uma situação de adversidade, ou uma situação que eu tenho dificuldade de lidar, eu evito essa situação, né? Ela é uma estratégia, a evitativa é uma estratégia, mas se eu uso ela sistematicamente, né? Em diferentes situações eu uso a mesma estratégia, ou seja, eu vou evitando sempre situações ou relações que eu tenho dificuldade de lidar, eu não vou lá, enfrento, resolvo, eu vou estar fazendo, então, uma fuga, né? E aí passa a não ser uma estratégia adaptativa. Ela desadaptou, porque eu acabo, né, usando ela em todas as situações da minha vida. Então, é muito importante que a gente possa repensar essas estratégias, avaliar se está funcionando ou não. Muitas vezes a gente tem uma sensação de que ela está funcionando, porque num primeiro momento dá um alívio, né, resolve aquilo ali. Só que a gente tem que ter um cuidado para ver, né, porque funcionar significa parar de me incomodar. Parou de me incomodar, é isso que eu tenho que avaliar se está funcionando mesmo ou não, né? Porque funcionar significa parar de me incomodar. E não parar de me incomodar no momento, né? Que me dá aquele alívio e depois passa. Então, uma forma da gente conseguir identificar isso é olhando para a função disso, né? Qual é a função desse comportamento? O que eu espero que aconteça? E assim, o modo saudável, ele vai sempre buscar o atendimento das nossas necessidades emocionais e isso nos traz satisfação. Os modos de enfrentamento, principalmente esse que eu tô dando exemplo, né? Ele vai nos trazer um alívio. Mas ele dá um alívio imediato, mas ele não traz a satisfação que eu quero para minha vida. Então, quando eu tô usando muito a defesa, tô me protegendo muito das situações, eu tô tendo um alívio, né? Mas o meu nível de satisfação na vida, ele tá muito limitado. Então, eu preciso fortalecer esse modo, preciso buscar estratégias para aumentar o meu nível de satisfação na vida. Eu uso essas estratégias de defesa quando a minha criança, o meu modo criança, ele se sente ameaçado, se sente em perigo, sente medo, né? Então, aqui eu tenho uma criança um pouquinho maior, que ela pode representar vários tipos de criança. Pode ser a criança raivosa, que às vezes protesta quando as suas necessidades não estão sendo atendidas. Pode ser uma criança mais adaptada, né, que se submete, que tenta agradar, né, os outros, tenta corresponder às exigências até desse modo mais crítico. E eu tenho a minha criança vulnerável, que é essa partezinha mais profunda do meu ser. Essa criança é a nossa criança vulnerável, é ela que vai dizer, né, o que eu sinto. É ela que vai estar expressando, né, como é importante a gente se conectar com essa parte, né, da nossa essência, do nosso eu mais profundo, porque é essa partezinha que vai estar nos direcionando, né, para as nossas necessidades emocionais. Ela vai estar dizendo o que eu quero, o que eu preciso, né, a partir dessa emoção, daquilo que eu sinto, eu posso então comunicar, expressar o que eu sinto para o meu adulto poder então atender às necessidades emocionais da criança. E aí eu vou usar estratégias, né, de enfrentamento, sim, né? Eu vou negociar com essas estratégias, eu vou avaliar situações em que eu preciso usar ela. E eu vou negociar com esse modo mais crítico, né? Ou até mesmo retirar ele se ele for muito punitivo, né? E não tiver uma função. Por isso que a gente sempre tem que avaliar qual é a função de cada modo, né? Porque eles têm uma função de estar ali. O modo punitivo, ele acaba não tendo uma função porque ele é muito... a fala dele é muito agressiva, ele é muito pesado. Ele acaba...
nos colocando muito para baixo e assustando muito, né, nossas partes, nossa criança interior, né, e acaba paralisando. Então, gente, eu tô tentando exemplificar, claro que tem muitos outros exemplos, é muito importante, cada pessoa vai ter essas partes de uma forma diferente, né? E o autoconhecimento é justamente tu entender como tu funciona a partir desses modos, né? Tu saber como tu funciona. O que tu pensa a teu respeito? O que essa voz diz a teu respeito? Né? Como tu lida com esses pensamentos? Quais são as estratégias que tu usa para lidar com as situações, né? Onde tu te sente ameaçado, amedrontado, assustado? E como tu sente as emoções? Como tu sente e como tu expressa também, né? Porque às vezes essa criança maiorzinha, ela aprendeu, né, a se ajustar no ambiente e ela mandou muito bem, né? Mandou muito bem, porque foi uma estratégia de sobrevivência mesmo, né? Mas a gente precisa reavaliar isso porque hoje é um outro contexto, é uma outra situação e a gente precisa então tá gerenciando toda essa galerinha. Então, quem vai fazer esse gerenciamento é o adulto saudável, tá? O adulto saudável, ele não é um modo que vai ficar sempre presente, porque a gente precisa dessas outras partes, né? Tem algum momento que eu vou precisar evitar a situação, tem momentos que eu vou precisar me render, tem momentos que vai ser saudável eu lutar por aquilo que eu quero. Mas eu preciso avaliar e escolher quando que eu vou usar cada modo. Quando eu não tenho consciência disso, eles vão se movimentando dentro da gente de uma forma muito livre, muito automática, do jeito que eles querem, né? Sem consciência. Então, entender como a gente funciona nos permite escolher quando que cada modo vai entrar em cena. E aí eu consigo também ter uma organização mental. E isso é muito profundo, muito importante e muito libertador também, porque a gente começa a ter domínio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos automaticamente, né? Porque quando a emoção ela é livre, a gente não controla nessa emoção, mas quando a gente começa a ter esse poder, né, de dominar o nosso poder de pensar, a gente consegue então mudar a forma como a gente sente as emoções e automaticamente também como nós reagimos às situações, né, como nos comportamos. Certo, gente? Vou tentar não me estender muito, tô tentando fazer uns vídeos mais resumidinhos, tá? Para vocês conseguirem acompanhar. Qualquer dúvida podem perguntar, podem escrever e até a próxima. Um beijo!